Definido o campeão do primeiro turno do Campeonato Paranaense de Futebol, o Toledo venceu o Curitiba e o Christian começa o dia aqui com a gente para nos contar os detalhes da final. Bom dia, Christian, tudo bem? Você viu que eu não falei teu sobrenome, foi de propósito para não confundir. Tudo bom, Solero? Bom dia. O maior jogo da história do Toledo, né? O Toledo nunca tinha chegado a uma decisão desse porte na primeira divisão do futebol paranaense e venceu e conquistou um título com méritos, porque a gente olha sempre numa competição que tem decisão e meio que foca só o que aconteceu na final. Que a final é um acaso, que vence ali pênalti, aquela história. Pênalti. Não foi assim. Não, o Toledo fez toda uma boa campanha, né? Foi o melhor time no seu grupo, no grupo A da primeira fase da Taça Barcímio Sicupira, e por isso teve a vantagem de jogar com o Operário em casa, veio ao Couto Pereira para decidir, foi eficiente e conquistou o título e a vaga na final, uma vaga na Série D do ano que vem e uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Olha o tamanho dessa conquista. De fato, uma conquista que tem que ser comemorada e muito, né? Muito comemorada. A gente vai ver como é que foi esse jogo com a Gabriela Ribeiro. Você, Gabi? No Couto Pereira, o Toledo foi campeão do primeiro turno do Paranaense, a Taça Barcímio Sicupira. Vocês estão escrevendo história na cidade do Toledo. O Hevson abriu o placar para o Toledo no fim do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta, a bola desviou e o Wilson não alcançou. O empate veio no início do segundo tempo. Cruzamento de Felipe Mattioni e Rodrigão de cabeça deixou tudo igual. No tempo normal, 1-1. Quem bateu o primeiro pênalti foi o Wilson, que mandou para fora. Mas aí ele se redimiu e defendeu a cobrança do Hevson. Foi um festival de erros. 5 cobranças erradas até o Júlio Pacato marcar o primeiro do Toledo. Nas cobranças alternadas, o André Luiz defendeu a cobrança do Igor Jesus. E o Eduardinho marcou o gol do primeiro título em 15 anos de história do Toledo. Agradecer, vivenciar o fato, porque está até difícil você entender a grandeza que foi a conquista e da forma que foi e como foi, para poder chegar até aqui, né? E, enfim, saber que tem uma equipe humilde, simples, mas competitiva. Ele não vê o resultado, não vê o título do primeiro turno. A gente tem que trabalhar. A única coisa que vai mudar, essa história vai mudar, é só trabalhando. A gente tem o segundo turno, a gente ganhar o segundo turno e ser campeão paranaense. Com o título, Toledo garantiu uma vaga na finalíssima do Campeonato Paranaense e também um lugar na Série D do Brasileirão do ano que vem. É uma equipe com uma história recente, né? 15 anos e já conquistando, como você falou aí, vagas em campeonatos nacionais. Só com a conquista de ontem, Solero, o Toledo construiu um calendário para a temporada do ano que vem. Né? Você tem daí estadual, Copa do Brasil e um campeonato brasileiro da 4ª divisão. Já é demais, é uma conquista maravilhosa para o Toledo. A gente vai ver alguns lances do jogo de ontem, Soler, em que o Curitiba teve mais possibilidades durante o jogo, mas o Toledo jogou com inteligência, sabia que seria pressionado, se fechou e buscou o resultado. Saiu na frente, na falta do Hevson, que desviou no Rodrigão, e depois o próprio Rodrigão empatou o jogo. O Curitiba no segundo tempo foi até melhor para buscar alguns lances de resolução do jogo, mas o André Luiz, que foi fundamental na decisão por pênaltis, também foi muito efetivo durante o jogo, fez 3 ou 4 intervenções muito importantes. Depois na decisão por pênaltis ele acabou brilhando. O André Luiz tem uma história muito bonita que a gente vai contar no Globo Esporte de hoje. E a Taça Barcímio Sicupira entregue pelo próprio ao zagueiro Fandinho do Toledo. A gente até falou na transmissão ontem, que bom que o futebol paranaense tem ídolos da grandeza do Barcímio Sicupira. Ele deu nome à primeira taça e a segunda taça agora vai ser Dirceu Krieger, o maior ídolo da história do Curitiba. Uma taça em que Londrina, Operário, Atlético, Curitiba, Paraná, além, é claro, da turma do interior, do Rio Branco, todo mundo vai brigar, porque o Toledo
já está garantido na final do Paranaense. Qual que é a forma a partir de agora? Se repete o sistema ou não? Agora, nessa segunda fase, os times se enfrentam dentro dos próprios grupos. Então são só 5 rodadas, Soler, é tiro curtíssimo. Classificando-se 2 de novo de cada grupo, daí é um cruzamento entre as chaves na semifinal e depois a decisão. Aí, nesse aspecto, a fórmula é igual à dessa primeira fase. Depois do Carnaval, o Campeonato Paranaense retoma. No dia 9 de março, recomeça o Campeonato Paranaense. A gente viu ali da parte do Coritiba, né? O jogador Rodrigão, que deu a entrevista, falando, né, obviamente, de buscar no segundo turno, enfim, e conseguir a vaga na final e tudo mais. O que você acha que o Coxa precisa fazer para se arrumar? O Coritiba vai mudar de técnico, né? Hoje apresenta o Humberto Louser e o Coritiba precisa perceber que as coisas não estão certas. É muito fácil você dizer, não, foi um acaso, foi um lance de sorte, foi pênalti, a loteria, essa coisa toda. Mas o Coritiba vem tropeçando nos mesmos erros há alguns anos. E se não identificá-los e corrigi-los de uma vez, vai continuar sofrendo como sofreu, e ontem a torcida saiu indignada, Soler, porque o Coritiba mais uma vez chega em uma decisão e perde essa decisão dentro do Couto Pereira. Quando a gente olha para o primeiro turno como um todo, eu me arriscaria a dizer que o André Luiz do Toledo foi o grande destaque, né? Sim. Um jogador realmente que tem chamado a atenção, e é o Santo André, como a torcida tem dito, né? Nos pênaltis nessa final, até que os goleiros não tiveram trabalho, porque muita gente errou o pênalti. Bateu mal, inclusive. Mas né? O André chamou atenção no primeiro turno inteirinho, né? Ele foi decisivo contra o Operário, foi decisivo no jogo do Couto Pereira na primeira fase, na fase de grupos. Ele também foi muito importante, fez 2 ou 3 defesas importantes, decisivo contra o Operário e decisivo no jogo de ontem. Ele também defendeu pênaltis, né? Inclusive defendeu o pênalti do Igor Jesus já na série alternada. Ele talvez tenha sido realmente, Soler, o grande destaque dessa primeira fase. E mostra uma característica interessante do momento do futebol paranaense. Os goleiros são as grandes estrelas do nosso futebol. O André Luiz no Toledo, o Simão no Operário, o Wilson no Curitiba, o Santos no Atlético, são 4 exemplos de que os goleiros estão virando as grandes estrelas do nosso futebol. É uma posição que ganhou muito destaque nos últimos tempos, né? Não era assim no futebol antigamente. E mais, né, Solera? Ela ganhou em importância não só, é claro, debaixo das traves. Hoje o goleiro tem que participar mais efetivamente do jogo, na saída de bola, criando até mesmo opções para a saída de jogo. Então o goleiro tem que ser mais completo. E se o goleiro tem essa capacidade, não precisa ser uma capacidade extraordinária de sair jogando, ter um passe maravilhoso, mas conseguir completar isso no time e for eficiente no seu trabalho, que é evitar os gols, o goleiro ganha muito mais projeção. Bom, falamos aí de destaques e decepções no primeiro turno. O que você apontaria? Inevitavelmente, a campanha de Atlético, Paraná e o próprio Londrina, os 3 ficaram pelo caminho, né? Não chegaram nem às semifinais. São times que ficaram devendo na primeira fase e certamente vão tentar responder na segunda. Há uma preocupação em relação ao Foz, né? O Foz tem um jogo importantíssimo quarta-feira pela Copa do Brasil diante do Ceará, mas no Campeonato Estadual não somou muitos pontos. Precisa se recuperar. E tem 2 times que chegaram às semifinais na primeira fase e que certamente virão fortes para a segunda fase, que são Operário e Cascavel, FC Cascavel, times que ficaram nos pênaltis e certamente vão querer lutar para chegar a essa decisão com o Toledo. Tá certo. Christian, obrigado mais uma vez. É claro que o Globo Esporte, você já falou aí da matéria do André Luiz, e tem muito mais, porque também teve jogos em outros estados, jogos importantes. Exatamente. É claro, uma cobertura especial dessa conquista do Toledo, do título da Taça Barcímio Sicupira. É bom falar isso, né? Taça Barcímio Sicupira. Homenagear em vida esses grandes nomes é muito legal. É muito legal essa ideia, né, de trazer, resgatar essa história do futebol paranaense e marcar para sempre, né? Fica ali o nome ali na taça ali, o pessoal leva e vai ficar na sala de troféus. Né? E a gente está esperando agora que vão ser os homenageados do ano que vem já também, né? Obrigado. Tá? Valeu, Soler.